Então, né, a gente... Bom, aí vai resgatar a história mais antiga ainda que a gente já estava Mas é a falando aqui, ideia, a né? ideia. Pode falar, pode falar. Na época, né, isso... Lá no segundo colegial, primeiro colegial, eu comecei a me interessar, né, na época a gente criou um blog. E, e aí eu comecei a me interessar bastante por comunicação, né? Esse blog, na época, assim, era mais para os amigos, assim, né? Chamava A Tijolada. Era eu, Leandro Burato, o Xandão, enfim, uma galerinha. A Lígia Fantolina, na época, esqueci o sobrenome dela. E a gente juntou um grupinho lá Nossa, isso já no segundo ano de ensino médio ali. primeiro, segundo ano a gente começou o blog e foi legal, assim, Uhum. né? Regionalmente, assim, o pessoal conhecia e tal. E era uma época assim, né? Tipo, não existia tanto câmera digital, essas coisas, né? Então a gente brincava, né? Com as fotos do CV Tudo, fazia montagem, gravava música, publicava, fazia uma bagunça bem legal lá. E aí eu comecei a me interessar por comunicação, comecei a estudar um pouquinho de Photoshop, né? E aí comecei a me encantar, assim, falando, pô, eu acho que eu gostaria de seguir nessa carreira aqui da comunicação e tal. E, de fato, né, depois a gente teve uma oportunidade, né? Na época eu estudava no COC, e o COC, naquele período, era da FEOB, né? Na época. E nesse momento ali, eles conseguiram um programa de rádio na Rádio Anúncio FM que tinha 1 hora de duração. E acho que um programa de rádio de 1 hora, produção, tal, não sei o que, não é tão fácil, vocês sabem, né? Vocês faziam Sim. uma vez por semana, lá o programa era diário, então Bem difícil. todo dia tinha que fazer. E eles cederam, né, para os alunos meia hora, então a gente passou a desenvolver ali com alguns amigos, né, ali, todo mundo que estudava ali, né, eu já estava no segundo ano nessa época, e aí a gente começou lá, juntou uma galerinha, e começamos a fazer esse programa, né? E que reforçou mais ainda esse desejo de trabalhar com comunicação e tudo isso, né? No finzinho já do programa, já estava no terceiro ano ali do colégio, aí sim, né? Minha esposa, eu conhecia a Cacá, né? Que hoje é minha esposa, mas na época era só uma colega, onde a gente não se conhecia antes do programa, a gente estudava na mesma escola, mas não se conhecia. É, e aí a gente começou a namorar ali no finzinho do programa. Eu fui para São Paulo, né? Eu sou um ano mais velho que ela. Eu fui para São Paulo para fazer publicidade na Casper Libero, né? Que era naquele momento a segunda melhor faculdade de comunicação do Brasil, né? Principalmente na parte de jornalismo, até. Até hoje ainda é considerada, né, Eu acho que uma para das... jornalismo, sim, né? Eu Para posso publicidade eu falar, não sei, mas era uma faculdade legal, assim. Meu sonho era fazer SPM, mas Eu sou formado na financeiramente SPM, não você dava. sabia? Eu me formei na Você é SPM. formado na Aham. SPM? Então, na época eu não tinha condições, meu pai não tinha condições, né, de pagar a SPM, então foi na alternativa ali que era um pouco mais viável, né? E aí eu fui para São Paulo e me deparei com um contexto um pouco diferente do que eu imaginava que fosse, né? O mundo da publicidade, das grandes agências e tudo parece um mercado aberto, assim, mas não, é um mercado cheio de preconceito, cheio de padrões, né? Parece aberto, parece que... Mas não, é um padrão diferente, mas ele existe, né? E eu comecei a não me enxergar muito dentro dessa realidade, assim, de agência de publicidade e tal. E aí me dediquei mais ao design na época, né? Então entrei numa produtora E também, né? Aí as histórias que vão se cruzando, que eu falo que minha história é inteira conectada, né? Do começo ao fim. Na época, meu sogro trabalhava numa fazenda aqui, e a filha da dona da fazenda tinha um escritório de design que fazia livros. Era uma pessoa muito bacana, tal, e aí eu comecei a demonstrar um interesse ali de trabalhar com ela, tá? Entrei como estagiário, fiquei um período ali, foi muito legal, que eu aprendi muito. E nesse tempo, estava sendo feito o livro da história de 65 anos do PicBanco. E então eu participei desse projeto ali, já peguei mais no finalzinho, mas ajudei editando algumas fotos, né?
fazendo alguma parte de design, e no fim do ano, essa minha chefe na época, né, ela foi viajar e me deixou sozinho no escritório, eu estava começando, né? E aí eu conheci a então gerente de marketing lá do banco, que é a Anne, que até hoje é um relacionamento excelente com ela. E na época, assim, ela é apressada, assim, ela gosta das coisas rápidas. E ela me ligava, falando, Leandro, eu preciso fazer não sei o que no cartão de Natal e não sei o que, papai, foi aquela pressa, né? E eu sou uma pessoa relativamente calma, assim, né? Eu falava pra ela, tá bom, vou fazer, daqui a pouco te mando. Ela desligava o telefone e falava assim, não, esse menino não vai entregar. Sabe, tipo, nessa tranquilidade toda, não vai. Né? Aí dava 5 minutos, chegava lá no e-mail dela. E aí, foi passando o tempo, depois acabei saindo do escritório e tal. Fazia faculdade ainda. Já tinha transferido a faculdade pra noite e tal. E o Bic Banco era do lado da Casper Liber. Então a Casper Liber é Avenida Paulista 900 e o Bic Banco ficava na Avenida Paulista 1048. Então andava 150 metros, passava na frente. Só que eu nunca tinha ido lá. Aí um dia era mais ou menos, acho que essa época do ano, assim, mais pro fim do ano. E aí eu encontrei a Anne lá embaixo, assim, que ela tava vendo a iluminação de Natal lá das árvores lá embaixo e tal. E aí conversei ali um pouquinho com ela, tal. Ela tava reestruturando a equipe, ela falou, vou te chamar para conversar, tal. E aí acabei entrando no banco, fiquei lá, entrei como estagiário, depois fui efetivado, ainda estava na faculdade. Depois tive a oportunidade na verdade, a iniciativa foi minha, mas o banco também colaborou comigo no MBA, né? Eu fiz um curso que na época chamava SEAG, bastante gente fez esse curso. Era um curso de administração para graduados em outras áreas, né? Então, todos os assuntos relacionados à administração que a gente não via em marketing, né? E acho que não vê até hoje, né? Matemática financeira, recursos humanos e tal. Então, eu fui ter contato com esse mundo, liderança, enfim. A partir desse curso, foi um curso assim que maravilhoso, assim, mudou minha vida mesmo, porque onde eu aprendi realmente o que é gestão ali, a complexidade da gestão e tudo. E aí, enfim, continuei minha carreira ali no banco, o banco foi vendido. O banco era um banco cearense, era um grupo cearense, com quase 70 anos de tradição já na época, né? Mais de 70 anos de tradição. História maravilhosa, incrível também, porque começou lá no Ceará, com o Padre Cícero, sabe assim, tipo, uma composição Sim. toda... Aos pouquinhos até se tornar... E aí junto já com a família, que depois se tornou, né, a controladora do banco e tudo, a gente abriu o capital, eu tava lá, a gente... Sabe, então foi muito rico, foi um período muito gratificante, assim, que eu pude conviver com os donos do banco, os diretores e tudo. É legal que a sua evolução também foi meio que acontecendo junto Sim, com a evolução foi junto, cara. do banco, né? né? E foi um presente mesmo, assim, porque, cara, eu tenho certeza que ali dentro daquele banco foi onde eu pude ter contato, por exemplo, com um nível de diretoria que talvez com um banco maior ou uma situação assim talvez não teria, né? E foi muito rico, assim, sabe? Eu sou muito grato à família que era dona do banco, assim, por tudo, até... realmente foi um período muito, muito gostoso, assim. Até que, enfim, eles decidiram por vender, né, a operação. Foi vendido por um banco chinês, o China Construction Bank, que é o segundo maior banco do mundo em ativos, né? 350 mil funcionários na época. Hoje faz tempo que eu não acompanho, né? E eles entraram no Brasil e a gente, enfim, começou a trabalhar ali e tal. E o banco, a gente fez a transição de marca, né? Tirou o Bic Banco, passou a chamar de CCB Brasil. E é um banco muito focado, né? Em pessoa jurídica, né? Então não é do conhecimento da maioria das pessoas. Mas, enfim, o banco foi se desenvolvendo, mas mudou demais também a cultura, né?
Porque deixou de ser um banco onde a gente conhecia o dono, sabe? Ia lá, batia na porta do dono, falou, me ajuda a resolver isso aqui, entendeu? Pra, assim, mal, né, você mal sabia ali com quem que você tava falando e tal. Quando você tava ganhando confiança ali do diretor, mudava e tal.